Pessoal, tudo bem? Dani Romancini aqui com mais um vídeo novo para o nosso canal Finanças para Todos. Eu sou economista e consultora financeira há mais de 20 anos e levo a educação financeira para o maior número possível de pessoas. Afinal de contas, falar sobre dinheiro não precisa ser um tabu e hoje é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês. Roda a vinheta aí, produção. Eu sempre falo, né, que a minha missão é levar a educação financeira para o maior número possível de pessoas. E se você já assistiu algum outro vídeo meu aqui no canal, eu sempre começo falando que a gente fala de dinheiro de um jeito simples e descomplicado. Afinal de contas, falar sobre dinheiro não precisa ser um tabu. E falar sobre dinheiro é um tabu, né? As pessoas se sentem constrangidas em falar sobre dinheiro, as famílias não conversam sobre dinheiro e muitos empresários, infelizmente, não olham as finanças do seu negócio. E isso é muito ruim, né? Porque quanto mais a gente conversa de um assunto, melhor a gente fica, né? Mais entendido a gente fica, mais informação a gente tem e melhores são as nossas chances de tomar boas decisões, decisões corretas aí com relação ao nosso dinheiro, né? Mas infelizmente não é isso que a gente vê e vocês sabem que aos meus alunos, né, aos meus mentorados, eu gosto de criar turmas com poucos alunos, justamente para que eu consiga escutar a historinha de cada um. Todo problema financeiro ou todo empresário que busca uma orientação profissional, uma consultoria, ele tem uma historinha, ele tem uma dor e eu acho assim que é muito válido quando eu consigo dar essa chance para que o empresário fale, né, para que ele coloque para fora aí a sua dor, a sua necessidade, aonde que ele acha que o negócio dele precisa melhorar e que ele não está conseguindo fazer esse caminho sozinho. Nas minhas últimas mentorias de finanças empresariais, eu escutei uma frase, né? A gente estava ensinando controles financeiros, falando sobre DRE e balanço, e eu escutei uma frase de uma aluna minha dizendo que os empresários não olham para os números do seu negócio porque eles têm medo do que eles vão encontrar. Eles têm medo dos números, né? Do que os números vão dizer sobre o negócio deles. E essa frase ficou na minha mente, porque realmente é isso que eu vejo, começou a fazer muito sentido para mim, né? Porque a maioria dos micro e pequenos empresários, que às vezes não tem uma equipe, não tem uma pessoa responsável por cuidar das suas finanças, né? Enfim, geralmente é a pessoa que vende, é a pessoa que entrega, é a pessoa que recebe, enfim, é uma pessoa só que cuida do negócio. E a grande desculpa da maioria deles é que não dá tempo de fazer os controles, não dá tempo de usar um sistema, não dá tempo de lançar na planilha, enfim. E esse não dá tempo, eu falo, gente, como é que não dá tempo de você olhar para aquilo que é o mais importante do seu negócio, né? Eu sempre falo isso, a gente tem o nosso projeto Descomplique Seu Negócio, onde a gente trata dos 3 pilares mais importantes do negócio, que é planejamento, marketing e financeiro, mas o financeiro, ele é o pilar mais importante do negócio. Você pode ter um excelente produto, você pode ter uma excelente estratégia de marketing, se o seu financeiro não for saudável, se a sua precificação não estiver correta, se você não souber exatamente aonde está indo o dinheiro que entra no seu negócio, você não vai sobreviver, né? E a gente tem números aí, não sou eu que estou dizendo, né? Várias pesquisas mostram que 60% das empresas não chegam ao seu 3º ano de vida. E o grande motivo, né, para que essas empresas não consigam ter vida longa é a falha na gestão financeira, né? É o descuido com as rotinas e os processos financeiros. E a gente vem ensinando muito isso, a gente bate muito nessa tecla. E depois que eu escutei essa frase dessa aluna minha dizendo que os empresários têm medo do que vão encontrar, né? Eu fiquei muito reflexiva com relação a isso, porque eu acho que é muito isso, né? Se eu me deparar com um resultado negativo, se eu me deparar com um prejuízo que a minha empresa está apresentando, o que eu faço?
Qual é a minha atitude? Eu fecho? Eu saio correndo? O que eu tenho que fazer? Como que eu sei se a minha precificação está certa ou não? Né? Como que eu faço? E aí, eu mando o funcionário embora? Como que eu faço para vender mais e conseguir pagar as minhas contas? Né? Então, além de ensinar a olhar os números, né, a fazer os controles, eu falo muito isso, né? Mais importante do que você preencher uma planilha, e aí modelos de planilhas existem aos montes na internet, eu nem me preocupo, né, em colocar os meus modelos aí à disposição de quem queira, porque isso é o menos importante. Né? Mesmo que você não use planilha, mesmo que você faça suas anotações num caderno, o mais importante não são as anotações em si, ou não é o ato de anotar em si. É o que você faz com aquelas anotações, é o que você faz com os números do seu negócio, é analisar, é estudar, é tentar entender, né? Para quem está começando e tem um pouco mais de dificuldade, é entender o que os números dizem, os números falam. Né? Às vezes as pessoas olham, escutam eu falando isso e falam assim, nossa, ela é louca, né? Os números falam. Mas é verdade. Às vezes eu bato o olho numa apuração de resultado e falo assim, olha, aqui está um problema, aqui está um problema, aqui está um problema. Claro que eu tenho 20 anos de experiência, o meu olho é extremamente treinado para você bater o olho e falar assim, olha, isso aqui está um pouquinho fora da realidade, isso aqui a gente pode melhorar. A mesma coisa um balanço patrimonial, que é uma foto, né, da saúde financeira da empresa. Mas se você não começar a fazer, você também não vai ter esse olho treinado aí no seu negócio. Faça 1 mês, faça 2 meses, faça 3 meses. E se você entender, né, que você não está conseguindo resolver o problema, mas pelo menos você tentou olhar para os seus números, né? Eu acho assim, com um pouquinho de orientação, com um pouquinho de tempo ali de dedicação para o seu negócio, você consegue entender o que os números do seu negócio dizem. Você consegue entender se a margem de lucro que você está colocando no seu preço de venda é suficiente para pagar o seu custo fixo, está sobrando alguma coisa, se a retirada que você está fazendo aí para os seus gastos pessoais não está sacrificando o caixa da empresa, se o seu faturamento atende a sua estrutura de custo fixo, se você consegue reduzir a sua estrutura de custo fixo. Essas perguntas só podem ser respondidas se você se dedicar a estudar o que os números do seu negócio estão dizendo, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto. Nas minhas mentorias, eu costumo ensinar as análises, né? Não só a preencher as planilhas, mas apresento vários estudos de caso aí, onde eu coloco os meus alunos na posição de consultores, né? Consultores por um dia, para que eles consigam, mediante aqueles números negativos, o que poderia ser feito, né? Qual a estratégia, qual a solução que a gente pode apresentar para a empresa. E é tão engraçado, porque quando a gente está analisando os números do outro, quando a gente está olhando o resultado do outro, todo mundo tem uma solução, uma estratégia para resolver. Né? Eu fiquei até intrigada com isso, né? Nas minhas últimas turmas de mentoria, onde eu coloquei esse exercício de análise, né, dos principais controles, eu achei muito interessante porque assim, eles foram exatamente nos pontos corretos, né? Fizeram as análises corretamente. Se você consegue fazer análise na vida do outro, por que você não consegue fazer análise no seu negócio? Né? Olha como até nisso, a gente realmente tem mais facilidade em apontar o dedo para o outro do que olhar para o nosso negócio, né? E até assim, um pouco de achar que é difícil, de achar que é chato. Ninguém gosta de mexer com finanças, né? Todo mundo acha que tem que anotar, tem que marcar. Pessoal, realmente os primeiros passos, para quem não tem costume, realmente é uma adaptação que vai ter que ser feita, né? Como tudo na vida. Mas a partir do momento que você consegue ter clareza dos seus números, da situação do seu negócio, a partir do momento que você consegue tomar uma decisão, mudar uma atitude que vai trazer um resultado positivo para o seu negócio, aquilo é um estímulo positivo para que você continue, né? Para que você persista, para que você vá ajustando outras coisas, né? Você vai ganhar dinheiro, você não está fazendo isso para outras pessoas, você está fazendo isso para você mesma, né? Então assim, você não está olhando os seus números e querendo melhorar o seu negócio para outras pessoas. Agora, se você tem funcionários ainda, mais uma preocupação, você tem outras famílias que dependem aí do seu negócio, que dependem daquele emprego, que dependem daquela renda, então a gente tem que fazer dar certo, né? E eu acho assim, ninguém monta um negócio para fechar.
né? Ninguém, às vezes não, né? Na maioria das vezes, todo negócio que se abre é um sonho que está sendo realizado daquela pessoa, são todos os recursos, dependendo assim, que a pessoa juntou durante uma vida para poder abrir o próprio negócio, ela saiu de um emprego e foi viver o sonho dela, que era ter o próprio negócio. Então, se tudo isso faz parte de um sonho, por que a gente não faz isso de uma maneira organizada? Por que a gente não olha esses números? E assim, o ser empreendedor, principalmente no Brasil, é realmente enfrentar problemas, né? Eu falo que mesmo que a empresa tenha bons resultados financeiros, isso não significa também que ela não vai ter outros problemas, né? Empreender é matar um leão por dia. A gente tem problema de funcionário, a gente tem problema de cliente, a gente vai ter problema de fornecedor, a gente vai ter uma máquina que quebra, a gente vai ter alta no preço dos insumos, a gente vai ter alta no preço dos combustíveis, enfim, a gente tem que estar sempre rodando os pratinhos, né? Igual aquele equilibrista do circo. Empreender é mais ou menos isso, né? Você vai resolvendo um problema hoje, um problema amanhã e vai mantendo os pratinhos ali rodando nos pininhos ali, que significa, né, o equilíbrio do seu negócio. Então, empreender nunca vai ser um mar de rosas, né? Mas pode ser um dia a dia melhor se você tem conhecimento, se você mantém o seu financeiro saudável, se você tem acesso aos números do seu negócio, se você sabe até onde você pode ir com a sua estrutura de custos fixos, né? Se você está conseguindo reinvestir parte do lucro do seu negócio na sua empresa, se você hoje tem uma moto, mas aí você já tem planos de você comprar um veículo para a empresa. Então, assim, quando você começa a ver que os resultados positivos estão vindo, estão aparecendo e você está crescendo, está tendo um financeiro mais sólido aí, por que não cuidar do financeiro? Por que não olhar para os números, né? E assim, é muito melhor, mesmo que a gente esteja tendo resultados negativos, eu olhar o quanto antes para esses números ruins e conseguir tomar uma decisão, uma atitude a respeito e mudar essa realidade, do que fingir que eu não estou vendo os números negativos, os problemas acontecendo e deixar que isso fique numa proporção depois muito mais difícil de resolver, né? Eu sempre falo que a consultoria, quando ela chega numa empresa e essa empresa tem problemas financeiros, a dosagem da medicação vai depender do tamanho do problema, né? Se a gente, assim, foi detectado o problema e a gente já conseguiu resolver, são doses homeopáticas aí daquele remédio bem docinho. Agora, se o problema foi persistindo, se a gente foi fingindo que não estava vendo, se a gente foi empurrando com a barriga e com medo de olhar para os números e sem nenhuma atitude, sem tomar nenhuma atitude, nenhuma decisão, nem mesmo a decisão ou a atitude de procurar uma ajuda profissional, a dose é cavalar e aí é aquele remédio bem doído mesmo, né? Quando a gente consegue salvar as empresas, porque muita gente acha que contratar uma consultoria também é a salvação de todos os problemas e a gente está operando milagres, mas não é bem assim, né? A gente tem um trabalho, a gente desenvolve um trabalho muito bem feito, mas eu sempre digo que a consultoria é uma via de mão dupla, né? A gente vai com o nosso conhecimento, mas ao mesmo tempo a gente não pode ter uma situação tão negativa para se trabalhar, porque realmente o processo de reverter esses números é muito mais complicado. Bom, pessoal, o recado que eu queria dar para vocês então com esse vídeo é: olhem os números do seu negócio, por piores que estejam. Se você tem dívidas no seu negócio, se você como não tinha capital de giro, fez um empréstimo no banco para conseguir começar o seu negócio, não tem problema. O mais importante é você acompanhar o que está acontecendo no seu negócio. Fique em cima. E é o primeiro sinal de que alguma coisa não está funcionando e você acha que você não dá conta, procure ajuda. Existem N canais de atendimento, principalmente aqui com a gente. Nós temos vários canais de atendimento, várias formas de atendimento que cabem para qualquer tipo de negócio, para qualquer volume de faturamento, para qualquer bolso, né? Então, não hesite em procurar ajuda, né? Olhar realmente para o financeiro do negócio, porque um financeiro saudável garante a solidez da sua empresa, garante a permanência do seu negócio de portas abertas por muito mais tempo, e aí o céu é o limite, né? Se você tem um financeiro saudável, você consegue criar produtos novos, fazer parcerias, ter um negócio bacana, de repente montar uma loja física se você está no online, ou abrir outras lojas, franquear o seu negócio, enfim. Tudo começa com a organização financeira saudável e sólida do seu negócio, e eu espero que você nunca tenha medo de olhar para o financeiro, seja da sua vida pessoal também, ou do seu negócio. E com esse recadinho eu me despeço e espero você no próximo vídeo.